Então, é chamado curso, é um curso livre, né, que vai levar vocês a serem terapeutas de vida passada, o que não é nada fácil, tá? Não é fácil, mas também não é impossível. Por que não é fácil? Porque requer dedicação, requer estudo, requer uma compreensão da alma humana e requer uma compreensão das leis espirituais, requer uma compreensão e conhecimento do funcionamento de mecanismos das vivências da alma. Por exemplo, terapia de vidas passadas, minhas vidas passadas. Não tem vidas passadas, a gente tem uma vida só. A vida do espírito, ela é um contínuo, ela é eterna, tá? Então, é o quê? É o passado das minhas vidas. O passado, as minhas vidas são o passado da minha própria vida, não é vidas passadas, porque elas influem no que a gente é hoje. Então, a gente precisa de todo esse conjunto de coisas para funcionar bem como terapeuta. Porque uma coisa que sempre me chama a atenção é você nunca sabe o que vai chegar quando você entra numa regressão. Gente, é uma surpresa, é uma caixinha de surpresa mesmo. E aí você vai ter que usar muita imaginação, tá? E o conhecimento da sua técnica psicológica ou espiritual para tratar aquele serzinho que está entrando com você. Tá certo? Aqui tem essa carinha simbólica, que é a minha carinha, né? Eu tenho mais de 30 anos que eu estou envolvida com as terapias integrativas e com a caminhada espiritual. Ou seja, não faz muito tempo, né? Não nessa vida, tá? Eu dou palestra, eu ministro cursos, principalmente assim, eu estou muito ligada com hipnose, muito apaixonada por hipnose, e a hipnose ela vai ser utilizada dentro da regressão, porque quando vier dizer a você, não, é só um relaxamento que a gente faz, e aí os guias levam a pessoa, não, é hipnose, gente. Porque modifica a sensibilidade da pessoa, modifica o nível de consciência e modifica as ondas cerebrais. É hipnose. Agora, em vários níveis, dependendo de cada um. Muda aí, Magninha. Ok, o que estamos fazendo nessa estrada, né? Qual é o nosso papel nessa estrada? Simples nada, não é muito simples não. O que é que você vai fazer nessa estrada? Qual é o objetivo? É ajudar o regredido, a gente chama regredido, porque aí tem uma concepção de regredido na psicologia, que é aquela que a pessoa, por exemplo, volta a situações do passado, como uma criança que ao nascer o irmão, ele volta a chupar chupeta, então ele regrediu. No nosso caso, em TVP, regredir é somente a pessoa, o indivíduo que chega no seu setting, na sua sala, para passar por uma sessão de regressão. Tá? Então, a gente vai ajudar essa pessoa a buscar o autoconhecimento, saber quem eu sou. A reforma íntima, que é muito falada no kardecismo, ou seja, uma transformação interna positiva. O que é uma transformação interna positiva? Abandonar comportamentos, pensamentos, sentimentos, ações destrutivas. Não é abandonar e destruir o ego. O ego, ele é necessário. Quando você não tem ego, você é um louco desvairado. O ego é o equilíbrio entre o super certo, alter ego, e o super louco, id. Ou seja, aquele que diz, você tem que fazer tudo certinho, senão você não presta para nada. E aquele lá embaixo que diz assim, ai, eu só quero tudo, eu quero tudo. Eu quero comer, eu quero beber, eu quero fazer sexo, eu quero fumar, eu quero tudo, quero tudo. Então, o ego é aquele cara que está no meio, sofrendo a pressão dos dois. Então, a gente não pode destruir o ego. Existe diferenças entre você atuar com o ego e ser egoísta, egocêntrico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Então, a gente vai reformar, buscar uma reforma íntima da pessoa para ela abandonar o que a gente chama de pulsão de morte em psicanálise, né? As tendências destrutivas, avassaladoras. O que é que a gente pode dizer como uma tendência destrutiva? Um vício em algo é uma tendência destrutiva. O sexo em demasia com todo mundo, virar uma Maria Maçaneta, é uma tendência destrutiva. Porque você está correndo o risco de quê? De não pegar doenças, né? DST, doenças sexualmente transmissíveis. Você pode entrar numa balada, daqui a meia hora você sai com o cara e o cara é um psicopata. Então, você é uma tendência destrutiva. Doenças psicossomáticas. Pode ser também. As doenças psicossomáticas são resultantes de quê? Desses pedaços negativos que a gente tem, de coisas que a gente não quer, né, enfrentar. Ô, Maga, Oi. seria aquilo que a gente somatiza no corpo devido às experiências negativas, que fica no nível celular e vai se apresentar como uma fibromialgia. São os momentos difíceis que a alma passa, né? A gente psicossomatiza isso no corpo. Aí não tem como você diagnosticar como médico. Então, existem alguns pontos que você pode determinar que a pessoa tem a fibromialgia. Mas, na realidade, eu sempre digo que as doenças psicossomáticas são aquelas que são as nossas emoções que não ficaram resolvidas e eles vão se apresentar cedo ou tarde em algum lugar. Então, o corpo fala por você, como a alma também. Então, todas as coisas que você não consegue enfrentar, você coloca elas ou na mente, no emocional, ou no corpo. Psicossomáticas é no corpo. Mas existe todo aquele material psíquico que você somatiza, não é no soma, mas você lança no seu comportamento emocional ou mental, porque você não conseguiu enfrentar. Quando você entra com o regredido, ele vai trazer coisas, às vezes, absurdas, certo? Coisas muito fortes, que está lá guardadinho no subconsciente e, de vez em quando, escapa para o consciente, transformando a vida da pessoa no inferno, e ele deixa de ser funcional. Então, você vai trabalhar com isso sim, ok? Então, você pega esse material, pega tudo que vem e leva isso para o autoconhecimento. Olha, eu sou assim porque eu sofri isso. Se não foi nessa vida, porque a gente pode começar com a regressão de idade. Por que eu sou tão exigente comigo mesmo? Vamos lá, você começa. Você vai para uma hipnose, e a hipnose que eu vou ensinar para vocês, ela é ótima, porque ela serve para tudo. Certo? O básico dela, o esqueleto dela serve para tudo. O final é que você vai dizer, você vai para um canto ou você vai para o outro. Se você vai para uma vida passada ou se você vai em busca da causa daquela situação. Tipo, eu sou uma pessoa que exige muito de mim. Então, vem o terapeuta, coloca você em transe, aquela pessoa exigente, coloca ela em transe, faz ela relaxar, deixa ela em transe, e aí faz ela dizer assim, vamos buscar a causa dessa sua cobrança. De onde vem essa causa? Essa pessoa pode ir para a infância, onde ela teve uma mãe, um pai que exigia dela a alma, ou ela pode ir para uma vida passada. Então, isso aí você sempre deixa aberto. O que vier, você trabalha. Mesmo como terapeuta de vidas passadas, você pode trabalhar com uma regressão de idade, ou você pode trabalhar com uma hipnose à causa. Tá certo? Eu me fiz compreender, gente? Sim. Pronto, ok. Então, pegou todo esse material, você está com o material aqui, você está com a sujeira. Vamos limpar essa sujeira. E como é que a gente limpa essa sujeira? Levando a pessoa a perceber a sujeira,
a perceber, em caso de vidas passadas, que ela não é mais produtora daquela sujeira, então ela não precisa deter aquela sujeira psíquica com ela, mas para isso ela precisa se movimentar, ela precisa caminhar, ela precisa sair da zona de conforto. Então, terapia de vidas passadas não vai ser só a regressão. Você vai ter que fazer a regressão e um acompanhamento psicológico, mesmo que você não seja um psicólogo. Você pode entrar com conversação terapêutica. Você pode entrar com um encaminhamento espiritual. Não espiritual, diz, eu vou incorporar aqui uma preta velha e vou dar um recado para você. Não. Você utilizar o seu conhecimento espiritual e dirigir aquela pessoa, se tiver na vibe dela, para ela encontrar nos mestres como Jesus, Buda, Krishna, nas escolas de mistério, orientações comportamentais. E outra coisa, você vai ter que fazer a anamnese, né? Você vai perguntar sempre religião ou crença, né? Nem preciso religião, a crença religiosa. Porque se ela for evangélica, eu já acho difícil ela estar lá, mas aparece. Você vai falar somente de Jesus. Se ela for uma budista, você vai buscar exemplos em Buda. Mas eu não sei nada de Buda. Tá, na primeira sessão você está perdoada. Mas na segunda já estude. É ralar, 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 sem ser muçulmano, gente. Aquela pessoa veio com uma demanda que eu não conheço. Eu não sou capaz. Eu vou dizer logo. Eu não tenho todas as respostas e não sou detentora de todo o conhecimento. Então, se a pessoa vem com a demanda que eu não conheço, a primeira sessão eu vou ficar recebendo, fazendo perguntas, mas na segunda sessão eu vou ter uma semana todinha, no mínimo, para estudar, para atender bem aquela pessoa. E uma pessoa que vem para a regressão, ela sempre tem uma questão espiritual, ela crê na reencarnação. Então, ela já tem uma vibe espiritualista. Ok? Pegou tudo isso, começa a levar a pessoa a se buscar. Você nunca pode dizer, olha isso, isso, isso. Tipo assim, você está assim porque você viu na sua vida que você foi uma pessoa muito ruim e agora você tem que mudar. Você tem que levar a pessoa a reconhecer as dificuldades dela naquela vida. Você tem que levar a pessoa a reconhecer que essas dificuldades criaram a situação atual e tem que levar a pessoa a pensar como se modificar. Porque se você disser, não vai adiantar absolutamente nada. Tem que vir de dentro para fora e não do terapeuta para dentro. Ok? Pronto. Feito isso, que não é pouca coisa, certo? A gente vai levar essa pessoa, e aí é dentro de uma visão de terapia reencarnacionista, do professor Mauro Cuito, a ver que tudo aquilo que ela está pensando tem um sentido, tem um objetivo. Nós estamos sem objetivos de vida. Se você pergunta a alguém, você morreria por alguma coisa? Qual é a resposta que você provavelmente vai ouvir? Não. Eu não morreria por uma ideia. Eu não morreria por um ideal. Eu não morreria por uma causa. Eu não morreria por uma verdade. Nós estamos sem objetivos primordiais, essenciais. Então, mostrar que nossa vida tem um sentido. Que essa vida é apenas um passo na caminhada. E aí, né, ajudar essa alma a recordar o que ela veio fazer aqui. E o que é que ela veio fazer aqui? Crescer. Gente, não há nada mais incômodo do que reconhecermos a nossa pequenez, as nossas imperfeições. E olhe que a gente está no caminho já faz tempo. Mas para aquele que chega só porque está tendo um sonho recorrente, está tendo pesadelo, certo? Tem uma dificuldade com o familiar, ele não vai perceber isso.
Não vai perceber. Vou contar um caso, tá? A gente conta o milagre, mas não conta o santo. Essa pessoa, ela vê exatamente por quê? Porque ela não tem objetivo na vida. Ela não tem família, não tem ligação com a família, o pai e a mãe já se foram, mas não tem ligação com os irmãos, com primos, com tios. Ela não tem um emprego, ela não tem amigos, ela não tem um objetivo de vida, ela não tem nada. Então, ela vai perguntar, o que é que eu estou fazendo aqui? Já tentou o suicídio e está pensando em fazer o suicídio de novo. E aí, ela diz, olha, eu quero uma regressão, porque eu sou louca para fazer uma regressão. E eu acho que talvez, olha, veja bem, as palavras são... A gente tem que ter uma escuta muito atenta. Eu acho que talvez, eu acho, e talvez, é só dúvida. A regressão vai me dar uma resposta para isso. Então, eu fiz uma técnica de regressão com ela, mas o que a gente adequou, né, o que a gente conversou, é que a regressão seria para explicar a situação dela. O que viesse era para explicar. Uma pessoa resistente à hipnose, mas que conseguiu, mesmo bem consciente, obter sons, imagens e percepções. Isso demonstrando que a pessoa, para fazer uma regressão, ela não precisa estar num estado profundo de hipnose. Mesmo em estado leve, ela consegue fazer essa regressão. Então, eu fiz essa técnica achando que a menina ia para uma vida passada. Ela não foi para uma vida passada. Ela foi vivenciar a resposta que ela queria. Então, subconsciente, através de uma simbologia muito rica. Ô, Maga, desculpa interromper. Quando tu disseste, como foi que ela disse? Eu acho que... Eu acho que talvez... Pronto. Quando a pessoa diz eu acho que talvez, eu estou dizendo eu não quero ir para mim. Fica bem claro. Eu vou resistir, eu não vou todo, ou eu não vou de jeito nenhum. Porque quando a pessoa diz eu acho que talvez, portanto, todavia, entretanto, eu não quero ir. A resposta fica entre linhas. É como diz a psicanálise, né? É aquilo que a gente lê entre linhas, né, Mara? É o que não se fala. Mas tem aquela outra coisa dos nossos pequenos egos, né? Nós somos pequenos egos. É como dissesse assim, tem uma frase muito legal que eu até coloquei lá no grupo, que a personalidade é como uma orquestra. Tem um maestro e muitos músicos. A gente não pode calar os músicos, mas o maestro tem que organizar todos aqueles músicos para tocar uma bela sinfonia. Então, temos os nossos pequenos eus, as nossas pequenas partes, o nosso eu fragmentado, e cada um quer uma coisa. E acho que todos nós já passamos por isso. Uma parte quer uma coisa e a outra parte quer outra coisa. Então, uma parte dela tem a resistência. E a outra parte, já ferida, magoada e solitária nessa vida, está procurando uma solução. A outra parte quer morrer. Mas o que eu quero é morrer. E a outra parte resiste a não morrer. Então, o que é que ela viu? Na imagem, quando ela desceu, ela viu logo uma moça, tipo assim, sonambúlica, tipo zumbi, que não falava nada, parecia um fantasma, numa cidade toda cinza. Branco, preto, cinza, caminhando silenciosamente. Depois a gente chegou numa igreja, eu levei ela para uma igreja, eu disse, procura uma igreja, porque cidades que sofreram algum tipo de acontecimento drástico, as pessoas se reúnem nas igrejas. Então, ela foi para a igreja. A igreja era uma obra de arte, ela disse, é uma obra de arte, mas não tem cor, não tem vida. É branco, preto, cinza. Aí aparece um padre católico. Eu detesto o padre católico, porque isso aí ela está conversando comigo. Eu detesto o padre católico. Eu disse, o que é que ele lhe diz? Ele não diz nada, ele olha para mim e olha para o outro lado.
E disso aí ela não saía. Eu detesto essa moça, porque essa moça não fala nada, ela não faz nada. Eu detesto padre católico, eu não gosto de padre, não me dá resposta. Voltamos. Então, nós recebemos, veja bem o que eu estou dizendo para vocês, como às vezes é difícil você interpretar. Principalmente se você não conhecer a história do cliente. Então, conheça a história do cliente o mais profundo possível, vá aos poucos, feito papa pelas bordinhas, para poder tirar uma compreensão dessa simbologia. Trocando em miúdos. Quem é a moça? Aí eu comecei. Quem é essa moça? O que é que ela faz? Ela não faz nada. Ela não fala nada, ela não diz nada. E esse padre, quem é? Esse padre é uma pessoa que não me dá a resposta. Fica lá calado, olha para minha cara e vira para o outro lado. E a igreja é muito bonita, mas está sem vida. A vida dela é o quê? Com quem? Aí eu perguntei a ela, com quem é que você se preocupa? Ela falou, com meus medos. Esses medos são de quem? Meus. Qual é o ponto primordial da sua dor? A origem, a raiz, a base, minhas culpas. Quem é que tem culpa? Eu. Então, o que é que realmente causa a sua dor? O que é que vocês acham com essas respostas? Maga, ela está isolada, mas como ela está isolada, ela não se encontra, a espiritualidade não dá resposta a ela, e como ela não dá resposta, ela está perdida, ela está sem objetivo, mas o mais importante é que ela está sem emoção nenhuma, ela não está, vamos dizer aqui, fazendo parte da humanidade, ela está a parte da humanidade. E se você for ver mais profundo essa mulher, ela calada, sem querer ver, sem querer falar, sem querer enxergar, e igreja, ou seja, religião nenhuma a satisfaz. O padre é um símbolo morto de todas as descrenças que ela não tem mais nenhuma crença, ela não tem mais nada, ela está vazia, ela é oca, ou seja, ela está a um passo ou da perversidade, ou se não, até da psicopatia, né? Ela, sem sentimentos. Por quê? Porque ela não sabe conviver com o humano, ela não entende, ela não compreende, ela não sabe o que fazer, ela está sem rumo, sem direção, e é um ser humano perdido. E se você não conseguir dar a mão a essa pessoa, ela vai afundar. O mínimo que pode acontecer a ela virar uma psicopata, uma perversa, o mínimo, ou mesmo tirar sua própria vida por falta de objetivo. Tá. Então, a simbologia é a mulher, a zumbi, é ela que não interage. O padre que ela detesta, que é o padre católico, é a religião, a religiosidade, a espiritualidade que ela procura, mas que não obtém resposta. E a igreja, que é linda e maravilhosa, que é a vida, mas está sem cor, é uma obra de arte morta. Então, vocês vão receber essa simbologia de forma inesperada, e se você não tiver essa sensibilidade, e como é que você consegue essa sensibilidade? Primeiro, conhecendo o cliente que chega, sabendo a história dele, o que é que ele está passando, para depois poder, né, definir algum tipo de ação. Então, depois de fazer muitas e muitas perguntas, ela percebeu que o centro da atenção dela toda era eu. Todas as perguntas que eu fazia a ela, a resposta era eu. Quem ressentia a dor era eu, quem criava a dor era eu, a pessoa com quem ela mais se preocupava era eu. Aí eu disse, quem é então o pomo do teu sofrimento? Aí ela parou, pronto. Isso é muito importante. O cliente parar, olhou para cima, ele está procurando resposta. Já percebeu quando você está procurando resposta, você levanta os olhos? Tá? Aí ela fez, sou eu. Você só pensa em quê? Em mim. Então, ela conversamos, e como a única coisa que ela gosta é bicho, animal, uma pessoa excelente, para gatinho de rua, cachorrinho de rua, passarinho. Ela tira da boca, ela deixa de comer para dar comida a um animal. Então, bora ver se a gente faz
pelo menos encaminha-se para um dia na semana você participar de um movimento de ONG de animais. Ela diz, mas tem gente. Eu digo, mas tem poucas. Então, a socialização vai ser pouca e você se dedica mais aos animais. Então, estou esperando o retorno da figurinha. Então, é o que eu disse, gente. Quando a gente faz a hipnose, mesmo que você vá no sentido de regressão, você pode levar a pessoa a uma vida anterior. Você pode levar uma pessoa à tenridade. Você pode levar a pessoa, ou a pessoa aí, a uma vida futura. Ou a ela vivenciar aspectos do seu psiquismo. Ok? Alguma colocação, gente? Não, eu achei a ideia maravilhosa, você botar ela na ONG, você botar ela aprender, não continuar a ajudar, como ela gosta de ajudar animais, mas a interagir com o ser humano e socializar ela. Foi muito boa ideia. Parabéns. Agora vamos esperar que essa ideia que foi criada junto, ela não pode ser partida só de mim, né? Eu sabia disso, que como ela gostava de animais, a ONG seria uma coisa boa, mas a gente criou juntas, tá? A gente não criou juntas. Eu incentivei que essa criação fosse realizada para ver se ela dá esse passo e sai desse marasmo. Tá ok? Posso passar para a próxima? Vamos lá, Magninha. Ok. Iniciação à terapia de vidas passadas, tá? A terapia de vidas passadas, TVP, vamos chamar de TVP para dizer esse nome todinho, né? Também é chamada de regressão, regressão de memória ou retrocognoterapia. Por que é chamada de regressão? No mundo atual, né? E a gente, século passado, o mundo atual já é o século passado, e isso já envolveu até Freud, Freud e Brown foram pessoas que, né, deram a raiz até, aí pode dizer que eles coparticiparam da criação da terapia de vidas passadas, porque Freud e Brown regrediam os clientes até a infância, em busca das causas que culminaram com as dificuldades daquela pessoa, principalmente que eles trabalhavam muito com histérica, né? Histérica naquela época não é histérica, não é o conceito de histérica que a gente tem aqui, não. As mulheres histéricas, elas tinham convulsões, elas ficavam cegas, elas deixavam de falar, elas sentiam dores, deixavam de andar, né? Apresentavam personalidades múltiplas, tudo isso era histerismo. E aí eles, né, Freud e Brown, pegaram um trabalho com essas histéricas e descobriram que, regredindo essas pessoas, libertando essas memórias, elas ficavam boas. Então, por isso que a nossa TVP, certo? A nossa TVP, ela é também chamada de regressão. Após isso, Freud e Brown deixaram para lá esse método, adotaram outro método, né? Mas aí no começo do século, mas eu acho que mais no meio do século XX, né? Século passado, a gente está no século XXI, não é isso? Alguns psicólogos também começaram a fazer regressão e esbarraram em vidas passadas. Esbarraram. E eles não sabiam o que fazer com isso. Então, tivemos grandes pioneiros na regressão que a gente vai ver, né? Maurice Nertadon, que foi o criador.
Eu gosto muito de Edith Fiore, que tem um viés muito espiritual, e eu gosto muito disso, né? Hans Tendon, que é maravilhoso, o cara é muito completo, e tantos outros mais. E retrocognoterapia, porque é aquela visão do passado. Uma das tipos de clarividência é a retrocognição. Então, você vê o passado, é um tipo de clarividência, que a gente já estudou isso, né, Magninha? Isso aí. Então, a TVP é um procedimento terapêutico. Por quê? Porque é um procedimento de cura. É um procedimento que busca, né, solucionar as dificuldades daqueles que nos chegam, de restaurar a estabilidade, a funcionabilidade daquela pessoa, dentro da família, dentro da sociedade. E como é que ela faz isso? Ela envolve a exploração e a compreensão das atividades e decisões de vidas passadas. Então, tem muitos casos, né? Tem muita literatura hoje em dia. Tem um caso de uma senhora que tinha pavor a rato. Ela não podia ouvir nenhum nome, nenhuma foto de um rato, que ela tinha um ataque. Então, dentro da regressão, ela se viu dentro de uma masmorra, presa com aquelas correntes, e os ratos famintos roeram os pés dela, né, os dedos dela. E a partir do momento que ela viu isso, ela deixou de ter a fobia. E isso acontece. Sempre acontece, Málica? Não. Nem sempre acontece de somente a recordação fazer com que a pessoa libere aquela energia represada e se cure. Mas é um passo e é algo que pode realmente acontecer. Então, as memórias de vida passada têm um impacto na saúde da vida atual. E isso em todos os aspectos. Ian Stevenson, ele fez um trabalho com crianças no mundo todo, certo? Crianças, vidas passadas e marcas de nascença. Demonstrando claramente que o que aconteceu na vida anterior tem repercussões não somente mentais e emocionais, mas físicas. A nível de comportamento, então, nem se fala. Todo mundo que trabalha aqui com reiki, né, com essas terapias todas, a gente sabe que existem chamados pactos, né? E votos que nós fazemos em vidas passadas e trazemos agora. Tá, eu fiz voto de pobreza quando eu fui um franciscano, mas eu não sou mais um franciscano. Eu vivo num mundo de consumo. E eu sinto falta, porque eu não consigo me estabelecer financeiramente. Por quê? Eu faço, quando eu estou pertinho, acaba tudo. Eu nem, Málica. Tá bom, a gente tá nessa. A gente tá nessa, filha, a gente tá nessa, tá? Fizeram um voto de pobreza e agora estou trazendo esse voto de pobreza para cá. E na TVP, a gente também pode incluir o trabalho de entrevida. O que é essa entrevida? Intermissão, também conhecido como intermissão. É o período que fica após a morte do corpo físico até a reencarnação. Então, a pessoa falece, vai para o mundo espiritual, quase sempre vai para um lugarzinho que não é nada agradável, porque a nossa vibração não é de perfeição, é que os católicos chamavam de purgatório, e os kardecistas chamam de umbral. Então, a gente vai para um lugar desse, às vezes a gente vai até para
colônia de repouso, um hospital, mas fica lá se tratando. Está doente do mesmo jeito. Tem gente que fica dormindo e não quer acordar. Tá? Então, depois, isso, e os crentes chamam de inferno, com certeza. Então, depois que a pessoa passa por esse plano mais denso, por essas atividades mais dolorosas, tá? Aí eles vão para as escolas, eles vão para os estudos, eles vão ajudar, aí começa a se fazer os planos de reencarnação, ele entra em contato com entidades superiores que vão ajudá-lo a fazer um plano reencarnatório, tá certo? Algumas pessoas conseguem já ter a capacidade de participarem, dar pitaco. Vamos fazer assim, vamos fazer aquilo outro. Eu lembro no livro de André Luiz que uma moça, ela vai ver o corpo que está sendo preparado para ela e ela reclama, porque ela teve uma vida passada, um corpo escultural, uma mulher belíssima e se perdeu no sexo. Então, ela reclama, ela quer um corpo mais feio, para chamar mais atenção. E isso, gente, é pH. Pessoas bonitas, homens e mulheres, elas são assediadas energeticamente o tempo todo para que façam sexo com aqueles que olham para aquele corpo e desejam. Então, a carga energética lançada sobre essas pessoas podem levá-las a ter comportamentos negativos, destrutivos nessa área de vida. Então, quando aquela mulher, meninos, quando aquela mulher passa com aquela bunda empinada, linda e maravilhosa, e aí você tem aquele desejo gostosinho, você está gerando um karma que você nem imagina. Porque você está jogando naquele ser uma forma de pensamento que pode influenciar o destino daquela pessoa. E quando a gente influencia o destino de uma pessoa, a gente não só influencia o destino dela, não. Dela e de todos aqueles que estão juntos. A questão do karma é muito mais delicada do que a gente pensa. Dá um exemplo. Um homem de negócios foi procurado por um homem de negócios menor financeiramente, buscando um auxílio monetário, um empréstimo. Este homem de negócios, muito mais poderoso que o segundo, disse a ele o seguinte: se eu lhe ajudar agora, você vai ficar acostumado. E a gente vai ver isso. E você não vai lutar, você não vai saber lutar por aquilo que você quer. Então, eu não vou me emprestar esse dinheiro, mas é só por isso. Não é por maldade, não. Eu sei que eu estou fazendo o correto. Então, na cabeça daquele homem, estava correto. Eu não ajudo, porque se eu ajudar ele, ele vai ficar preguiçoso, não vai querer trabalhar e não vai ser ninguém na vida. Isso é o que ele pensava. Alguns anos depois, ele encontra esse mesmo camarada e realmente ele está bem de vida. Ele disse, olha, se eu tivesse emprestado aquele dinheiro para o camarada, ele não tinha se levantado. Só que o homem rico morre. Quando ele chega lá no astral, o que é que ele descobre? Que por não ter emprestado dinheiro ao fulaninho, a mulher dele não aguentou o baque econômico, a queda, o poder de compra, o estilo de vida e se suicidou. Deixando um filho ainda jovem, que dispensado do amor materno, se perdeu nas drogas. E se a gente for desbulhar mais essas vidas, a gente vai procurar muito mais coisas. Então, quando você lança uma energia dessa, gente,
uma energia pesada, sexual, e isso hoje acontece com as mulheres. Antes a gente via acontecer muito com os homens, não passava uma gostosa que ele queria logo pegar, né? Hamilton, ria não, que o negócio é sério. Não ria, Hamilton. Não ria, Hamilton. Não lembre das suas... Eu tô ligado. Porque eu sei que você é um homem decente. Graças a Deus. Hoje, né? Mas a gente sabe que a juventude é a juventude, e a gente não sabia dessas coisas. Tem até essa desculpinha, né? Então, o karma, ele é muito mais, né, pegajoso, tem muitos tentáculos que a gente não consegue perceber. Aí uma pergunta aqui, uma pergunta não, é uma pergunta, né? É verdade que a pessoa desejada pode ter problema de saúde no baixo ventre? Sim. Porque, por exemplo, passa uma mulher muito bonita, aí tem um grupo de homens desocupados, principalmente assim, os velhinhos, relembrando o que já foram, e desejam aquela gostosa. E aí imaginam fazendo muitas coisas com ela. E aí lançam essas formas de pensamento que não são formas de pensamento bonitas e agradáveis. Se a pessoa tiver aberta a essas formas de pensamento, também tem isso, né? Elas vão acoplar no campo energético da mulher. Nesse caso, seria uma mulher, né? Do exemplo, mas pode ser um homem também. E aí, o que é que elas fazem? O que é que uma forma de pensamento negativo faz? Ela absorve energia vital. Então, ela adoece o campo energético da pessoa e, consequentemente, adoece o próprio corpo físico. Ok? Então, a gente vai ver na terapia de vidas passadas a vida anterior, ou, se aparecer, a vida infantil, a pré-adolescência, a adolescência, uma lembrança que estava apagada. A pessoa pode ir para uma vida futura e também vai trabalhar com a entrevida. Então, na TVP, você trabalha com vidas passadas, a vida atual, a entrevida, né, o período de remissão, e pegar essas 3 histórias aí, trazer para o hoje, para equilibrar. Então, isso exige... Maga, repete para mim, por favor, repete, que eu perdi. Quando você vai trabalhar com terapia de vidas passadas, você pode trabalhar com a vida passada mesmo, e pode ser vidas passadas muito antigas, tá? Pode trabalhar, a pessoa pode trazer lembranças da infância, né? Ou da pré-adolescência, ou da adolescência, algum trauma, pode ser desperto dentro da hipnose. Pode vir imagens, né? De uma vida futura que ela vai ter, e pode o que vir lembranças dessa erraticidade, quando a alma está na erraticidade, né? Quando a alma está desencarnada. Exemplo, uma criança, uma pessoa que tem um medo terrível do escuro. Uma pessoa que não consegue pôr os pés no chão, na terra, na lama, então nem pensar. Isso pode ser uma lembrança do umbral. O umbral, a gente sabe que era muito escuro. Tem regiões umbralinas que é noite densa. Tá? A pergunta aqui. Pronto, bora. Então, eu vou responder aqui, disse, gente. Então, veja, tá? Então, você tem que trabalhar com tudo isso, tudo isso pode aparecer, você tem que trazer para a vida atual, ver a forma que isso está afetando a vida atual e ressignificar junto com a pessoa. E lembrando que não é você que ressignifica, você conduz, você é o pastor da ovelha. Você não pode apertar a goela da ovelha feito cachorro na coleira e levar, não, porque não vai adiantar de nada.
A pessoa tem que ir, o movimento tem que ser interno. Se não for interno, não tem cura. Ok, bora lá. Então, já que estamos tão expostos, qual a melhor maneira de bloquear essa energia? A maneira complicada que é bons pensamentos, bons comportamentos, boas ações, se transformar numa pessoa melhor a cada dia, pensar bem, reforma íntima. Se eu estou aberta à energia sexual, por exemplo, se todas as noites, quando eu vou dormir, eu pratico, como é o nome? Eu namoro eu mesma, que agora saiu o nome, me esqueci o nome. Eu namoro eu mesma ou eu namoro eu mesmo? O que é que eu estou atraindo para mim? Se eu não consigo controlar a minha atividade sexual, eu quero fazer sexo o tempo todo com todo mundo. E não é fácil. Olha, o peso da sexualidade na humanidade é terrível. Quando a gente volta, tem muita gente, a maioria já foi puta, já foi dono de bordel, já foi pedófilo, já participou de bacanal, já aliciou pessoas para prostituição, já matou por sexo, por desejo, já foi adúltero. Então, a humanidade está com essa chaga aberta ainda, não é fácil. Assim, olha, eu estou vivendo isso. Reconheceu, ótimo, primeiro passo. O que é que eu posso fazer para melhorar? Começa. Tem também aqueles rituais energéticos, rituais de magia, né? Mentalizações, mantras, que também ajudam, mas é tudo muleta. É tudo muleta. Você só se cura quando você se cura. Quando você muda. Se eu consigo pegar toda a minha atividade sexual e sublimar, porque, por exemplo, eu estou sozinha, eu estou sozinho, eu não tenho parceiro, eu não tenho uma parceira. Em vez de eu sair aí papando todo mundo, eu vou sublimar essa energia. Eu vou pegar a energia de criação e construir uma coisa para todo mundo. Eu vou escrever um livro. Eu vou ajudar pessoas, mulheres que foram estupradas, violentadas. Tudo isso é sublimação. Eu vou conter os meus desejos. Vou tentar arrumar, ficar só com um parceiro. Se eu tiver com um parceiro e tiver com interesse no outro, eu acabo com um para ficar com o outro. Então, eu vou moldando meus comportamentos e aí essas coisas vão melhorando sim. Você tem algum exemplo de vida futura de alguém que alguém já viu? E qual o propósito de ver uma vida futura? Olha, eu nunca tive clientes com vida futura. Não vou mentir para vocês, não. Maga, mas nós tivemos uma vivência no curso que fizemos com aquele psicanalista de hipnose, onde ele fez a menina ir para o futuro, aquela América, tu lembra? Não, mas conta, lembro não. Conta, Maga. Maga tem uma memória de elefante e eu de formiga, gente. Diz. Não é assim também, não. Ele fez ela ir para o futuro, né? Primeiro levou ela para o passado, com as crianças pequenas, tudinho, lembrou até da roupa que ela estava. E depois levou ela para o futuro, vendo ela como ela ficaria no futuro. E ela se viu realmente no futuro. Ela já idosa, descreveu tudinho. E o interessante é que no outro dia que ela veio para a segunda aula, com aquele, sabe quem é, né? O professor eu sei. Aí, quando chegou no outro dia, ela veio com a roupa que ela se viu, que era rosa. Lembra, não? A médica. Não lembro não, Maga. Realmente lembro não. Tu é que tem uma memória boa dessas coisas, não sei não. Ele fez essa regressão, quer dizer, projeção, né? Uhum. Então, o que é isso aí, gente? Tem literatura sobre isso, tá, Adriana? Literatura sobre essa questão de se levar o cliente para uma vida futura.
Qual o propósito de ver uma vida futura? Imagina a vida como elos de corrente. Uma está ligada à outra. Então, aquilo que você faz hoje, ação e reação no amanhã. Então, quando você está numa vibe de muita sacanagem, muita maldade, muita ignorância, você pode levar a pessoa para uma vida futura para ver o que, é que vai acontecer com ela. Tá? Aí vamos dizer que o cara bate na mulher, já abandonou os filhos na miséria, pintou e bordou, e de alguma forma ele parou no teu consultório. Você conhece ele, aí leva ele para uma vida futura. Mas aí, quando você fizer hipnose, gente, você vai ter que direcionar para isso, tá? Porque tem gente que diz assim, olha, os mentores espirituais vão levar você para onde você necessita. E quase sempre dá uma encarnação passada. Mas aí você vai dizer para ele o seguinte, bomba ele no transe e diz, vamos ver quais serão as consequências dos seus comportamentos atuais. Agora, a gente tem que ter uma coisa, ver se sair, ele não pode ter resistência, não. Tudo que você faz no setting tem que ter a anuência do cliente. Pode fazer nada contra a vontade dele, não. Isso é antiético. Quando ele chega lá na vida futura, o que é que ele vê? Pode ver um homem completamente solitário, sem família. Abandonado por aqueles que ele abandonou. Tive um cliente que era um boêmio, teve vários filhos de várias mulheres, deixou todo mundo. Hoje não consegue ter filhos e cria filhos da esposa atual. Ele não gera filhos. Aí ele disse, então, eu imaginei que era isso mesmo, mas eu estou criando filhos que não são, quem sabe até fossem os meus filhos que eu abandonei. Respondeu, Adriana? Ok, gente. Pronto. São 8h58, ou seja, vai dar 9 horas, né? A gente começou de 8, é isso? A gente começou de 8, não foi, gente? 8, 9, a gente tem meia hora, não é isso? Tudo certo? Ô, Lu, já sabe, né, Lu? Me ajuda aí com os horários, porque perdida que nem segue tiroteio. Vamos lá, Magninha, passa o próximo. Alguma pergunta, gente, aí? Não, muito obrigada. Pronto. Pilares da TVP, né? A sustentação da terapia de vidas passadas. Cada tipo de terapia, ela tem a sua sustentação, né? As suas colunas principais, nas quais baseiam-se os trabalhos que elas desenvolvem. Então, na TVP, a gente tem crença na alma, crença na vida após vida e crença na reencarnação. Aí você pode perguntar, então só pode fazer terapia de vidas passadas quem crê na reencarnação? Não. A pessoa só desconfia, mas não crê. Vem fazer e tem a vivência dela. Pode modificar de posicionamento em relação à crença ou não. Então, o que é importante? A gente tem que ser bem pragmático. Não interessa se você crê ou não crê. Não interessa se aquela memória é real ou falsa. Ajudou, curou, aliviou, organizou, endireitou. A pessoa saiu melhor do que chegou? Então, valeu. Málica, Oi. tem uma pessoa com o microfone aberto e está fazendo interferência aí com o som.
Eu acho que é de Hamilton. Hamilton. Então, fecha aí. Pronto, fechou. Obrigado, velho. Obrigada. Legal. Obrigado, Magna. Então, assim, pô, você vai aceitar falsas lembranças? Nós somos cheios de falsas lembranças. Eu e minha mana, a gente conversa muito. Aí ela diz assim, eu lembro, e eu acredito mais na memória dela do que na minha, eu lembro isso. Eu digo, poxa, pois isso aí eu lembro assim. Falsa lembrança. Nós estamos repletos de falsas lembranças. Estamos repletos de lembranças incompletas. Todo mundo conhece aqui a história dos 3 cegos e o elefante, não conhece? Alguém não conhece? Não, conheço não. Veja bem, 3 cegos Eu não conheço. foram levados para conhecer um elefante. Um deixaram na frente da tromba do elefante. Outro no rabinho dele, no rabichinho. E outro na pata. O cego reconhece as coisas pelo tato. O da tromba pegou a tromba, passou a mão na tromba e disse, o elefante é grosso em cima, vai afinando e é todo rugoso. Aí o que estava lá no rabinho disse que nada, o elefante é pequenininho, fininho e tem uns pelinhos no final dele. Aí o que estava na pata disse, não, o elefante é grosso como um banco. Então, nós estamos cheios de falsas lembranças. E essas lembranças são criadas pelas percepções errôneas que nós temos. Nossas percepções, elas não são reais. Um exemplo bem claro disso. Alguma coisa que a gente usa muito. Vou conversar com isso. Usa muito, né? A visão. A gente usa muito a visão para ter consciência do espaço em que nós estamos. Agora, se eu vejo, eu estou vendo aqui um arranha-céu ali, um prédio muito alto, de 20 e tantos andares. Mas, olhando daqui, ele é menor que o meu dedo. É uma falsa percepção. Uma percepção de perspectiva, mas é falsa. Quando eu chego perto, 21 andares é um senhor. Aí, o que é que a Gil diz para a gente? Mesmo que sejam falsas lembranças, se o inconsciente trouxe, é porque faz sentido ou não? Sim, faz sentido no sentido de que o inconsciente está trazendo esse material psíquico de uma forma que não destrua a personalidade, que seja absorvido por ela, amaciado, para que não haja uma desestruturação do ego. Como terapeuta, você tem que se apossar, né, dessa falsa lembrança, destrinchar dentro da sua técnica de trabalho, e, a partir daí, orientar o seu atendimento. Trabalho com sonhos. Quem já trabalhou com sonhos? O que nos diz os sonhos? Os sonhos são os nossos desejos, os sonhos são os nossos medos, os sonhos são os avisos. Então, se um cliente seu, isso aí já não é nem na terapia de vida passada, mas pode acontecer, ter sonhos recorrentes pode ser uma lembrança de vidas passadas. Você vai ter que pegar aquela simbologia do sonho, e não é pegar aquela simbologia que tem na internet, não. Sonhar com cobra é traição, sonhar com não sei o que é isso, com não sei, não. Não é assim, não, gente. Trabalho com sonho é bem diferente. Porque cada um de nós tem uma representatividade simbólica. O que é para mim, não é para Lu, não é para Milton, não é para Magna. É diferente a compreensão. Para você pegar o seu cliente e levar ele a descobrir, a desvendar o que aquilo está trazendo para ele.
E você acompanhar, mesmo que você já saiba o que aquilo representa. Porque quando você conhece a história, você já sabe o que o cliente está sentindo, só que ele não tem consciência. Nem conhecimento, nem consciência. A cliente chega para você e diz, eu estou sonhando que eu estou traindo o meu marido e eu não quero trair o meu marido. Eu não acho isso correto. Eu acho isso horrível. Aí, daqui a pouco, algumas sessões depois, eles... Eu tenho um amigo que todo dia ele liga para mim, a gente conversa muito, todo dia. O que é que vocês acham do sonho com um amigo? E a pessoa não está, ela não tem consciência do que está acontecendo. Então, realmente, essas lembranças, elas são, né? Elas fazem sentido. Uma lembrança falsa também é uma forma de proteção. A criança foi bulinada, mas ela não traz aquela lembrança como aconteceu. Ela pode embaçar a lembrança, ela pode cortar pedaços daquela lembrança, mas de qualquer forma, quando ela lembra, ela se sente mal. Respondeu, gente? Respondeu, Mara. Ainda tem gente que é muitas vezes abusada por muitas pessoas e não consegue lembrar, só vai lembrar quando está na terapia. Porque ela apagou a lembrança, porque é tão dolorosa que ela não quer sentir. E é muito comum, gente, muito comum. E você pode também se deparar com isso aí. Você vai com a pessoa pensando que está indo para a regressão. A hipnose, ela é uma caixinha de surpresa. Você vai com a pessoa e, de repente, ela pega uma bronca dessa e traz para você. Tá certo? Então, veja bem, nunca utilize sempre uma regressão ou uma hipnose. Você faz a hipnose e a conversação, a hipnose e a conversação. Divida e deixe isso bem claro. Isso não é fácil. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele vem de outra cidade para cá. Ele vem só pela hipnose. Então, o que é que eu faço? Eu faço convencer antes e depois eu faço a hipnose. Esse foi o acordo com ele. Ele tem um psicólogo que acompanha ele, tá? Há 8 anos. Então, ele só veio para resolver aquela questão. Então, eu não estou me metendo naquilo, não. Agora, eu diga a ele, olha, isso aqui está acontecendo, isso tem uma coisa mais profunda. O que eu estou levando você a fazer é resolver isso aqui, mas você tem que resolver isso em profundidade. Você já tem o seu psicólogo, então tente resolver essa questão em profundidade, porque você vai modificar o comportamento pela hipnose, isso aí não é regressão, pela hipnose, mas não vai resolver a causa. Porque ele não vem para mim para fazer a terapia. Ele só veio fazer aquilo. E, gente, eu sou profissional e eu ganho dinheiro com isso. Então, se a pessoa só vem para a hipnose, eu aceito ela só com a hipnose. Se eu conseguir, de alguma forma, né, despertar ela para outras coisas, ótimo. Disse a vocês, não gosto de mentir. Então, não vou dizer assim, eu não aceito isso, não. Aceito sim, a pessoa só vem para isso. Até que ponto resolver uma emoção pontual não dispara outros gatilhos? Tem uma frase na psicanálise que diz que a gente não se cura. Não se cura. A gente não se cura. Nós trabalhamos coisas pontuais. Só isso. Imagine você como... E eles falam de a pessoa durante uma vida. Infância, adolescência, maturidade. Imagine a gente falando de vidas passadas. Personalidades diversas, trazendo demandas diferentes. A gente não vai curar isso. Então, a gente vai pontuar. E psicanálise a gente sabe que não cura.
A pessoa vem, fala, libera esse material e se sente melhor. E aí ela pode conviver. Exemplo, tinha um camarada que ele tinha uma coisa muito interessante. Ele não podia ver um cigarrinho, um cigarro. É bimba de cigarro, como é que joga aquela pontinha, né? No chão. Guimba. Hein? Aqui é guimba. Guimba. Eu pegava as Não é guimbas. pita, não. Aqui é pinta, né? Pinta de cigarro, sei lá. Aí pega a guimba, porque o pessoal aqui é mais do sul, né? Aí jogar. Onde ele visse aquilo, ele pegava e guardava. E ele morria de vergonha disso. Mas ele não se controlava. Era uma compulsão e aquilo acabava com ele. Ele se sentia péssimo, horrível. Aí uma amiga disse, rapaz, procura um psicanalista, que ele vai te ajudar com isso. E ele foi, procurou. Então, passou algum tempo, eles se reencontraram. Fulano, e aí, cara, como é que tá? Se curou de pegar as guimbas de cigarro? Ele fez, não. Mas tu tá tão bem. Eu disse, hoje eu pego as pontinhas de cigarro e isso não me incomoda mais. Então, você transformar o cara em funcional. Tá? Funcional. Você pega uma pessoa com toque de limpeza, ela passa 5 horas no banho, gasta 3 sabonetes, e aí ela vai para a terapia e ela passa a tomar um banho de meia hora. Tá ótimo. Para ela é maravilhoso e é maravilhoso. Nós não nos curamos de todo, não nos curamos. Então, você resolver uma emoção pontual é bom, tá? Vai disparar outros gatilhos, entre aspas. Porque você resolve a emoção, se você conseguir atingir a causa, não dispara aquele gatilho. Mas o plano kármico da pessoa resolveu uma coisa, pode saber que vem outra. Não tem para onde. Vocês já perceberam isso na vida? Vocês acabam de resolver aquela bronca e o que é que aparece logo lá na frente? Outra. Porque é o movimento da vida. A gente só cresce no atrito. A gente só se transforma no atrito. Sem atrito, no nosso nível de evolução, não tem crescimento. Tá ok? Respondi, Gil. Se não respondi, pergunta aí e me esclarece, tá? Ô, Maga, quando ela perguntou se os gatilhos, pode disparar outros gatilhos, pode ou não. E sempre melhora. E como você disse, cada coisa que a gente consegue conviver pacificamente com aquilo é uma cura. A aceitação é uma cura. Diminuir aquele, como você falou, é uma cura. Então, cura vai depender da forma que você observa. Não existe cura, existe você saber conviver com o seu ser, você aceitar o seu ser. E outra coisa que tu falou é bem interessante, mas eu agora me esqueci, depois eu vou pontuar quando você uma coisa que você falou por outro. Porque eu fiz muitas regressões com pessoas que não sabiam fazer, mas mesmo não sabendo, hoje tendo um pouco de conhecimento, elas me ajudaram muito, com certeza. Mesmo uma pessoa não sabendo fazer. É isso aí. Ok, então os pilares são, né? A reencarnação, a vida após vida e a alma. A alma muitas vezes é chamada de mente, né? Porque mente e cérebro são coisas diferentes. Você tem um cérebro, tem as funções cerebrais, tem todas aquelas químicas lá, né? Os hormônios e todas aquelas energias, mas a mente não está no cérebro. Então, a alma às vezes é comparada com a mente e a gente vai ver várias. Eu acho que a máquina dormiu, gente. A minha florzinha tá cansada. Magninha! Caiu o lençol, Magninha! Você que dá cuidar de 15 cachorros. Vai, pega mais cachorro para tu ver. Volta aí, nega. Ok, então a alma é vista como mente, tá certo? E a gente vai ver algumas hipóteses sobre a alma.
A vida após a vida, a gente chama a vida após a morte. A vida após a vida eu acho mais bonitinha, né? Então, que a alma deve existir dentro da TVP, né? Existe uma alma. Essa alma, ela existe, né? Após a morte do corpo físico. E aí a gente vai ver a alma, se ela é criada, quando é que ela é criada, se é antes, se é durante ou depois da concepção do corpo físico. Depois que esse corpo físico fenece, vai haver uma vida após a vida, e aí vão ter várias formas de ver essa vida após a vida, e a gente tem que saber o que é que o cliente acha disso. Tá? Qual é a linha de pensamento dele? Para que você possa trabalhar durante a regressão, quando aparecer a questão da transição, do momento da transição dele. Porque a transição dele vai se dar da forma que ele acredita. Isso é bem importante. E também a questão da reencarnação. Sem reencarnação, não tem terapia de reencarnatória, certo? Não tem terapia de vidas passadas. Ok. Alguma pergunta aí, gente? Vai lá, Magninha. Tá falando, Magna? Só tá comendo. Tá bom, isso aí. Muda para o outro, Magninha. Deixa eu ver se ela consegue. Diz, Málica, o que foi? Muda mais um. Passa para o próximo. Ops. Ok. Hipótese sobre... Málica, a Oi. gente tem um número, tem uma quantidade de vidas para viver? Não tem, tá? Dentro da terapia reencarnacionista, né? A gente vê a questão das reencarnações como uma maneira desse princípio espiritual evoluir para a perfeição. Então, vamos dizer que a perfeição está representada por uma montanha e ela habita o cume dessa montanha. E nós, como almas, estamos no sopé dessa montanha. Alguns, como eu, que eu já falei para a espiritualidade que eu quero assim, eu vou fazer essa caminhada ao redor da montanha, pelos caminhos já trilhados, né, de menos esforço, catando as florezinhas, em câmera lenta, com o menor peso possível. Mas tem e aí eu vou demorar bastante para chegar lá na última vida. Para outros, não. Há aqueles que sobem a montanha direto, né? Enfrentando os espinhadeiros, os espinhos, os perigos, até chegar lá. Então, esses espinhadeiros, espinhos e perigos são os sofrimentos. Hoje, a gente vê na internet o seguinte, gente, se vocês tiverem alguém aí com esse tipo de terapia, mil perdões, tá? Mas é só o que eu acho. E o que eu acho, o que eu penso, não é a verdade, é a minha verdade, tá? A minha verdade pode não servir para você. E eu respeito isso. Cada um tem sua caminhada. Então, tem algumas pessoas que oferecem uma vida perfeita nesse plano. E você olha para a realidade, me aponte uma vida perfeita. Por mais perfeita, você pode ser rica, bonita, bem casada, com dinheiro, mas você não está feliz. Me aponte uma pessoa 100% plenamente feliz, sem nenhum sofrimento na nossa realidade. Tem alguém? Eu não. Não, pode ser rica, pode ser bonita, pode ter tudo, pode ser inteligente, pode ser famosa, mas enquanto houver alguém sobre a terra sofrendo, ninguém fica feliz. Até ainda por cima tem isso, né? Então, minha gente, o que é que eu estava falando?
Me perdi. Qual que eu estava falando, Magna, gente? O que foi que eu estava falando aí? Tu lembra, Magna, o que eu estava falando? Sim, que havia. Você antes estava falando sobre a vida, depois falou que a questão dessa terapia. Agora volte para o centro, que a gente. Não, você falou que não existia ninguém inteiramente feliz. Feliz, sim, devido que as Sim, pessoas foi a pregam questão de isso. quantas vidas a gente tem. Então, veja Sim, bem, a questão de quantas vidas vai ser quantas vidas você leva para atingir a perfeição. E olha bem, é a perfeição deste plano. É a perfeição deste plano aqui, deste plano material. Quando a gente conseguir a perfeição deste plano, nós vamos reencarnar em outro lugar, num mundinho melhor. A pessoa atualmente que eu sei que já devia ter levado as malas dele para outro canto é o espírito de Bezerra de Menezes, que é o que se fala, que ele já foi liberado para ir para outros mundos mais felizes. Não são muito perfeitos, não. Mais felizes. Só que ele não foi. Ele pediu para ficar aqui um determinado período ajudando a humanidade. Muitos mestres fizeram isso. Muitos espíritos iluminados estão aqui sem necessidade de estar. Estão por aqui. Então, quando eu conseguir a perfeição deste plano, eu posso ir para outro mundo, e depois, quando eu atingir aquele plano para outro, até onde isso vai, eu não sei. Então, quantas vidas a gente vai ter, quantas reencarnações, na Terra só Deus sabe. E depois da Terra, pior ainda, né? E é que a gente não tem a mínima ideia. Mas quando um mestre como Eumória, Kuthumi, né, mestre Lanto, Nada, dizem que são imperfeitos, eu olho para mim e digo, meu Deus do céu, que é isso? Eu não sou nada. Eles dizem que são imperfeitos? Imagina, gente. Respondeu, impossível dizer quantas vidas você teve ou quantas vidas você vai ter. Se você acreditar que você é uma centelha, né, que vem vindo individualmente, evoluindo, você saiu de Deus, desceu para a matéria, certo? Incorporou no mineral, fez a evolução todinha nos minerais, porque tem os minerais nobres, os minerais menos nobres, as pedras brutas, as pedras mais elaboradas quimicamente. Então, você fez essa evolução todinha para começar a ter uma forma. Depois, esse princípio passou para os vegetais, para aprender o quê? O movimento e a sensação. Aí você sai da alga até as flores. Depois você passou para os animais, né? Aí você vai o quê? De um vírus a um golfinho. Depois você vai para o homem. Aí você vai daqueles homens primitivos, lá da época das cavernas até hoje. Depois você vai para os anjos. Aí você vai fazer toda a evolução do anjo, gente. Então, é muita história, muita vida, muitas vidas nós ainda teremos. Ok, a gente vai parar por aqui. E aí, vamos abrir para as questões, alguma coisa que vocês queiram falar. Tu fecha, Magna, o PowerPoint e abre a sala. Ops. Pronto, gente. E aí, bora lá. O que é que vocês querem falar? O que é que vocês querem perguntar? O que é que vocês querem contribuir? Márica, ainda tem a questão da evolução. Quando a gente desencarna, quando é um ser negativo, muito negativo, que ele não aceita de jeito nenhum a evolução, ele ainda quer ficar daquele jeito, ele evolui até uma ameba.
É. E aí aquela ameba ainda tem, é pior ainda que ele evolui com a consciência, porque a consciência não muda, ela permanece, mas ele fica no corpo de uma ameba, É os ovoides, né? Tá os falando? ovoides. Os ovoides. É. Olha, gente, é o seguinte. Para algumas religiões, o espírito não retrógrada, né? Ele não retorna a uma forma primitiva. Aí a gente tem aquela hipótese da metempsicose, né? Quando você volta em forma de um animal ou de um vegetal. Mas vamos falar nos planos materiais. Os corpos sutis nos planos materiais, eles se degradam. A permanência no mal deforma o corpo perispiritual. Então, você vê nas regiões umbralinas pesadas, né? Nos abismos, nas regiões abissais. Pessoas ou seres que já foram seres humanos, que encarnaram como seres humanos em formas degradantes, de répteis. Daí a história dos dragões. Você encontra os dragões em forma de dragão mesmo, de dragão ocidental, tá? Aquele dragão do mal. Você encontra pessoas, né, ou almas que já ocuparam um corpo humano sadio, que se comportam como lesmas, né? São tão apegadas à matéria, são tão densas, que elas perdem a consciência e se arrastam em grupo, feito lesmas. Você encontra pessoas, né, ou mentes, almas, em formas de árvores negras, secas, mas que têm uma consciência lá dentro. Você encontra na forma dos ovoides e outras formas terríveis. E em alguns lugares a gente ouve falar que quando essa alma já teve trocentos milhões de chances, mas persiste no mal, ela vai evoluir tanto, 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 e ela deixa de existir. Como assim? O espírito é imortal, não pode. O espírito não pode ser dissolvido, o espírito não pode morrer. O espírito... Oi? A segunda morte. A morte eterna. A morte eterna, perfeito. A morte eterna, que Jesus fala. A morte eterna. A morte eterna, essa personalidade, tudo que ela viveu, ela evolui tanto que vai fazer o caminho ao contrário. Ela vai descer para a matéria, né? Ela vai ficar cada vez mais grosseira, vai evoluir, e vai voltar a Deus, mas para fazer tudo de novo. Então, ela volta a fazer parte do cósmico sem nenhuma consciência. Aquela consciência deixa de existir. A segunda morte, que também é chamada assim, como a Milton disse, né? Hoje ela está mais sendo utilizada para a morte da passagem do plano astral para o plano mental. Quem fala nisso é Ranieri, num livro chamado A Segunda Morte. E ele fala até da segunda morte de Francisco de Assis, com aquela irmã dele, né? Irmã de alma dele, que também era uma santa. Então, a máquina aí está certíssima, está bem coisadinha aí. É o que chama-se morte definitiva. É a morte eterna. Essa seria a morte eterna, né? E nem todas as religiões creem nisso, né? Porque acham que o espírito, ele não degrada, ele não evolui. Mas, né, isso aí é uma questão de crença. Cada um crê no que quiser, tem todo o direito, e a gente caminha assim, respeitando o próximo. Ô, Maga, é uma coisa que eu vou tirar uma dúvida. A gente não, vamos dizer assim, desevolui, vamos dizer assim, não retrocede
Aí eu fico pensando em capela. Não retrocede no sentido do que aquilo que você já conquistou de bom, mesmo o pessoal que veio de capela, né? Ele veio com a missão, que foi fazer evoluir os povos primitivos que tinham aqui no nosso globo. Então, tudo aquilo que eles sabiam lá, eles trouxeram consigo de forma latente. Daí o grande avanço na agricultura, na arquitetura, né, nas grandes obras, nas religiões. Então, eles trouxeram aqui. Quando eles lá eram primitivos, mas aqui eles eram top de linha. Era o ribobô do trovão, como diz o nosso professor. Porque eu sempre fiquei pensando nisso, né? Se não retrocede, como é que ele vem para um lugar onde seria, vamos dizer assim, inferior onde eles estavam, né? Porque lá evoluiu Lugar, eles, né? mas quando os pais não retroceder, é dentro dele, Maga, é a condição íntima dele. Eles tinham um conhecimento tecnológico que eles trouxeram, mas tinham Mas não tinha espiritual. desenvolvimento espiritual mínimo. Uhum. Mais alguma questão, amados? Diana, Tânia, Drica? Tá tudo ok? Gente, meu amor Cris, minha flor de lis. Ok, então a gente pode encerrar. Doutor Guido está aí? Doutor Guido está calado e escondido. Doutor Guido está calado e escondido, gente. Dê um abraço nele. Ele está ouvindo. Certo? Ele está Magna, ouvindo. você vai mandar para a gente a apostila em PDF? Vou, meu amor, já está prontinha. Cada aula eu vou mandar, tá certo? Cada aula já era para ter mandado hoje de tarde, mas eu esqueci. Aí vocês me dão esse toque, vocês já conhecem a peça que eu sou, né? Tá bom? Ok. Magna, tu gravou agora? Ou foi só eu, né? Foi você que gravou, tá aí gravando. Pronto, tu fica aí porque tu vai me ensinar o finalzinho da história. Então, gente, vão saindo. Próxima quarta-feira eu vou colocar lá no grupo. Se alguém não está no grupo, me avise, porque na quarta-feira eu não vou chamar ninguém. Eu vou colocar só o link lá e aí vocês entram, tá bom? Então, a babado, chama, vai ser só hoje. Tudo ok? Diga. Ok, boa Tchau, noite a Magna. todos. Boa noite, gente. Boa noite, Málica. Tchau. Boa noite, prazer em conhecer Tchau, quem boa não conhecia. Tchau. Magna fica. De castigo Eu aí. fico. Tchau.